Com a mão no coração, vamos ler Jeremias 29. Essa é uma carta do Senhor para os exilados. Normalmente, nós lemos o 29:11, que inclusive é o versículo da minha vida. Dou sempre de presente para as pessoas. Jeremias 29:11. Não sei fazer nada sem repetir esse versículo, não sei começar ou terminar meu dia sem repetir esse versículo. Eu tenho ele na minha mente, eu repito, eu tenho ele tatuado no meu coração, na minha alma, na minha mente, no meu espírito, porque eu acredito nisso de todo o meu coração. Mas é interessante você ler o contexto, porque Jeremias 29:11 está dentro de um contexto. A gente tira ele e cremos nessa mensagem. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas é incrível como esse versículo está dentro de uma carta feita para os exilados, para os cativos, para aqueles que estavam sentenciados a viver 70 anos na Babilônia, e muitos nunca iam sair de lá. Iam terminar seus dias lá. E o Senhor vem e Ele anuncia os pensamentos dEle para aquele povo. O que mostra o amor dEle, porque por muitos anos Ele anunciou que isso ia acontecer e procurou encontrar corações que pudessem ouvi-lo, mas Ele não encontrou. E foi inevitável. Porque as palavras, elas vêm, elas sempre estão anunciando o futuro. Você precisa prestar atenção em cada palavra, porque a palavra anuncia o futuro. Ela está te direcionando, são placas. Então o Espírito Santo, ele chega e ele entrega uma mensagem para mostrar a você, olha, se você nortear você, todos nós, se você tomar essa decisão, você vai ter esse resultado. Se você tomar essa decisão, você vai ter esse resultado. Agora, ele já tinha um resultado. E ele estava consumado, definido, e tinha um tempo definido. E Deus não retrocederia. E aí, então, o Senhor envia essa carta para direcioná-los como viver nessa nova fase. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados. Não restavam muitos líderes, e Deus deu essa carta para Jeremias enviar para esses líderes, para que eles pudessem anunciar ao povo. Entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Hilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia,
rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que Deus falou para eles. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Então, qual é o conselho para todos os exilados? Construam casas. Habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Esses jardins falam de vinhas, de figueirais, de olivais. Quando a Bíblia fala de jardins, não está relacionado somente a um jardim de flores e plantas ornamentais, mas frutíferas. É como se ele falasse, plante um grande pomar, uma lavoura incrível. Casem-se e tenham filhos e filhas. Quer dizer, o mandamento continua desde lá de Gênesis. Eu quero vocês casando, eu quero vocês gerando filhos. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. A gente tem uma visão totalmente equivocada. Lembra quando Israel estava também escravo no Egito? Com uma sentença, o rei fez um decreto de morte para todos os meninos todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Elas tinham que ser jogadas no Nilo. E a Bíblia fala que esse povo, diante de muita opressão, esse povo só cresceu. Ou seja, continuou, a Bíblia fala, prolíferos. Esse povo era fértil, prolífero. Um povo que não diminuiu o passo. Continuaram essas pessoas casando, tendo filhos e tendo esperança. Tanto que a Bíblia fala que quanto mais eram oprimidos, mais o povo crescia. Isso é para mostrar que, quando nós vemos aquela passagem, vamos para o outro lado e Jesus dormindo tranquilamente, mostra que no mundo dele, interno, que é o que importa, não havia tempestade. Porque nós vemos o resultado do nosso mundo interior no nosso mundo exterior. O que está acontecendo na nossa vida aqui fora é resultado da nossa vida aqui dentro. Isso é a palavra da Cléo, isso é bíblico, em toda parte nós vemos isso. O mundo interno determina o mundo externo. O mundo interno determina o mundo externo. Eu não posso trazer paz aqui para fora se eu não tenho paz aqui dentro. Eu não posso trazer mudanças aqui para fora se eu não sofro uma mudança aqui dentro. Eu não vou trazer equilíbrio aqui para fora se eu não tenho equilíbrio aqui. Eu não tenho como trazer, dar uma coisa que não existe aqui dentro. Então eu vejo pessoas tentando mudar o seu mundo externo sem mudar o mundo interno. Só que o seu mundo externo é resultado do seu mundo interno. Uma mudança interna afeta tudo aqui fora.
Sem mudança interna, não tem como eu afetar alguma coisa aqui. Jesus se levantou e aquietou, repreendeu o mar, o que mostra que era uma questão espiritual. Mas ele só pôde trazer paz para fora porque dentro dele não tinha tempestade. Tinha uma tempestade fora, mas não tinha dentro. Já dos discípulos, a tempestade afetou a parte interna. Eles não conseguiram mudar nada fora. Eles ficaram mais aflitos e começaram a pensar em morte. Tanto que eles chamaram por Jesus e falaram: o senhor não se importa que nós vamos morrer? Porque internamente eles estavam tomados por aquela tempestade. E eles não tiveram condições de afetar em nada a parte externa. Jesus sim. Então, aquele povo, esse povo no Egito, quanto mais era oprimido, mais crescia. O que mostra que apesar da opressão externa ser severa, internamente havia uma confiança que fazia com que esse povo continuasse cheio de esperança. E se um pensamento não te dá esperança, ele não vem de Deus. Então, esse povo continuou prolífero, crescendo, aumentando em número, prosperando. Porque internamente havia uma confiança e uma esperança. Aí o Senhor vem e fala: vocês devem se multiplicar, vocês não podem diminuir. Porque a tendência das pessoas, quando estão debaixo de problemas, é sempre tirar o pé, puxar o freio. Agora não é hora disso, não é hora daquilo, não é hora daquilo. É sempre a mesma coisa. Elas começam a soltar os sonhos, os projetos, elas começam a soltar e a fazer planos de derrota, de diminuir, sempre diminuir, tudo é diminuir. Pode ver. Engraçado que a gente não encontra isso na Bíblia. Problemas nunca foram motivos para uma pessoa deixar de viver e continuar crescendo. Muito pelo contrário, nós vamos ver que é em meio aos problemas, e muitos problemas e desafios, que a igreja cresceu, que o povo cresceu. Como que Jael leia o livro de Josué e você vê como que eles conquistaram a terra? Por meio de muitas batalhas e guerras. E eles só avançaram. Quando você lê Isaías 54, o Senhor manda a mulher estéril começar a cantar pelo que vai acontecer na vida dela. Não fala: olha, chora pelos seus problemas aí, porque você é estéril, não está com a vida seca. Não, você começa a cantar pelo que vai acontecer. Me mostra uma pessoa que agradece por aquilo que ainda não tem, e eu mostro alguém extremamente vitorioso amanhã. Nós vamos ver 2 homens que foram chamados de justos, Abraão e Ló. É inacreditável, mas Ló foi chamado no Novo Testamento de justo. Mas a Bíblia fala que Ló era afetado por tudo que acontecia ali em Sodoma e Gomorra. E quando você é afetado, você não afeta. Abraão não foi afetado, por isso que ele afetou. E reis e autoridades quiseram fazer parceria e aliança com ele.
Então são duas pessoas chamadas de justos. Só que tem diferença de justos na Bíblia e na vida. Você pode ser um justo que não afeta nada, nem a sua própria vida. Mas é afetado por tudo. Por emoções primárias. Algumas pessoas estão sendo afetadas por emoções primárias. Ofensas, inveja. Os sentimentos miseráveis, mais lamentáveis. Estão ofendidas. Estão tomadas de incômodo, de questionamentos. Elas estão sendo derrotadas pelas emoções, por emoções miseráveis, primárias. Elas são afetadas, elas não afetam. Ló, foi chamado de justo. Mas Ló foi afetado por tudo e não afetou nada. Ele não contagiou a família. Sodoma e Gomorra não foram afetadas por ele. E ele terminou de forma lamentável. Porque ele foi afetado por tudo e não afetou nada. As coisas tiveram peso na vida dele e ele não teve peso sobre nada. Abraão não. Abraão não foi afetado e afetou. Onde ele chegava, ele mudava, ele impactava, ele mexia com aquele lugar, as coisas eram mudadas. Você não vê Abraão sendo afetado, mas afetando. Porque o que estava dentro dele realmente era uma fé capaz de segurá-lo e de mudar o que estava fora. Não foi o que aconteceu com Ló. Então, ele continua, busque a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei. A gente não quer acreditar que o Senhor mandou que o povo buscasse a prosperidade da Babilônia. Afetem a Babilônia, mas não sejam afetados por ela. Vocês podem levar esse lugar a prosperar e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, vocês moram aí. Se vocês ficarem massacrando esse lugar, odiando esse lugar, maltratando esse lugar, xingando, amaldiçoando, vai voltar primeiro para quem? Para vocês. Então vocês precisam orar por esse lugar. Vocês precisam abençoar esse lugar. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vocês moram aí. E vocês precisam ter a disposição de abençoar isso aí. É incrível. A palavra nos ensina como viver nossa vida. Porque, olha só, continua, preste atenção. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei. E cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então ele vem falar, olha, tem muitas conversas, tem profecias, tem até sonhos.
de que vocês não vão ficar aí. De que as coisas vão mudar. E ele está dizendo, não. Eu vou visitar vocês daqui 70 anos. Agora, construam casas, plantem vinhas, casem-se, tenham filhos, multipliquem-se, não diminuam, orem por esse lugar, afetem esse lugar. Porque vocês vão prosperar na Babilônia. Vocês agora vão aprender a prosperar. Vocês vão afetar a Babilônia e vão prosperar na Babilônia. Deus está falando. Você vai prosperar onde você achou que você não ia prosperar. Você não quer ficar aí. Você quer voltar lá para Jerusalém, para a terra e tal. Não, mas você estava lá. E você não lembrou de mim lá. Agora eu coloquei você numa situação que você não quer, mas é aí que você vai ficar. E se você seguir meus conselhos, você vai prosperar aí, você vai crescer aí, porque isso tem que tomar o seu mundo interno, e então você vai afetar o mundo externo. É você quem vai afetar. Você não vai deixar que o seu mundo externo afete o seu mundo interno, mas o seu mundo interno vai afetar o mundo externo. Você vai deixar essa palavra tomar conta de você, você vai afetar aqui fora. E as coisas vão acontecer. Porque quando o Senhor falou, construam casa, quer dizer, vocês vão construir. Plantem vinhas e comam dos seus frutos, vocês vão plantar e vão comer. Quer dizer, o que Deus está dizendo? O que vocês fizerem vai ter sucesso. Mas na Babilônia. Casem-se, multipliquem-se, não diminuam, porque esse é o pensamento. Agora não é hora disso, agora não é hora daquilo. Agora... E o Senhor vem e fala, o que é hora para você? Você vê que nós temos uma tendência a criar um mundo paralelo de Deus. Né? Nós, então, botamos na nossa cabeça o que é bom aos nossos olhos. Porque eu tenho um problema, então não é bom que eu faça isso, ou que eu construa isso e tal. E Deus vem e fala assim, não, você está enganado. Eu posso te prosperar e te abençoar onde for. Seja na Babilônia ou em qualquer outro lugar. Ou debaixo do regime de opressão lá do faraó. Eu posso te prosperar. Não importa onde. E onde você estiver, você tem que afetar o seu mundo. E você tem que prosperar, e você deve crescer, e você não pode diminuir. Eu gosto disso porque a palavra de Deus está sempre nos ensinando a continuar a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo fora. E joga por terra todo esse pensamento equivocado de que, porque eu tenho um problema, porque eu estou num momento que eu não gosto, então eu não posso crescer, então eu não posso produzir isso, então eu não posso construir tal coisa, como inclusive casar, ter filhos e não diminuir. Eles poderiam, porque talvez fosse essa cabeça. Nós estamos num cativeiro, não vamos ter filho aqui. E o Senhor falou, vocês vão ter filhos aí sim. Vocês vão casar, vocês vão viver uma vida normal. Vocês vão orar pela Babilônia. Vocês vão viver uma vida normal. E nós vamos, então, quando você entra na história, você descobre
que muita gente prosperou. E nós vamos ver pessoas importantíssimas, que ocuparam cargos importantíssimos, como Daniel, os 3 jovens. No Império Persa, uma órfã judia se torna rainha. Um exilado que tomava conta da porta se torna primeiro-ministro. Mardoqueu. O povo prevalece. Nós vamos ver pessoas que prosperaram e muito, que conquistaram territórios e lugares e cargos de importância nesses impérios gentios. Por quê? Porque entenderam que não importa o lugar, importa a minha fé. Se eu crer no que o Senhor está falando comigo, eu prospero aqui, eu prospero. Não importa, é a bênção de Deus. Deus estava dizendo, vocês podem prosperar na Babilônia, vocês vão prosperar se vocês entenderem isso. E aí ele fala dos planos dele, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Nossa, isso para mim é demais, porque Deus vem e Ele reafirma os planos dEle. Eu não mudei. Vocês mudaram comigo, mas eu continuo tendo planos de bênçãos para vocês. Declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Eu não tenho planos de derrotas, de miséria, de decadência para vocês. Tanto não tenho que eu estou falando para vocês, se vocês pegarem a palavra, vocês vão prosperar na Babilônia. Onde vocês são cativos, vocês vão prosperar. Inclusive, eu vou mostrar para a Babilônia o que eu posso fazer na vida do meu povo. E através do meu povo. Queridos, Deus é um Deus, todas as coisas cooperam, Ele muda as coisas. A Bíblia mostra claramente que a pior coisa, os religiosos acharam que matando Jesus, eles encerravam com algo. O próprio Satanás achou isso. E a pior coisa que eles fizeram foi matar Jesus. Porque matando Jesus, que na verdade a gente vai matando, mas ele se entregou. Mas na cabeça deles, eles estavam matando. Foi quando se cumpriu o plano de redenção para nós. Então Deus é especialista em transformar aquilo que aos olhos de todo mundo é a pior coisa do mundo na melhor coisa do mundo. A pior coisa do mundo, que era a cruz, se tornou a melhor coisa do mundo. Não existe nada superior ao sacrifício da cruz para a nossa vida. A pior coisa foi a melhor coisa. A pior coisa que eles podiam fazer, se eles queriam, a derrota, eles conseguiram a derrota deles. E não a derrota do céu. A derrota de Jesus. Jesus não foi derrotado na cruz, Jesus foi vitorioso na cruz. Então, muitas vezes, essa perspectiva voltada para as circunstâncias afetam, essa perspectiva vai afetar. Obviamente, você está vendo com o seu mundo interno, então isso vai te afetar ainda mais. E aí você não consegue mudar nada, porque você não acredita. Você só enxerga a dificuldade.
E se dentro de você só tem dificuldade, você só vai diminuir, você só vai retroceder. Quando, na verdade, no auge da dificuldade, Deus está mandando esse povo construir, esse povo plantar vinhas, esse povo comer da vinha, esse povo casar, esse povo ter filhos, esse povo multiplicar, esse povo não diminui. Você sabe por que tem muita gente frustrada? Porque não acredita. No lugar errado, porque não acredita. Porque não se comporta conforme a palavra de Deus está orientando. Você conversa com a pessoa, dá até tristeza. Você já deve ter conversado com gente que você saiu de lá, assim, pensa, meu Deus, que tristeza. A pessoa só fala negativo, o tom da pessoa, a agitação da pessoa, ela te deixa agitado, você tem que sair de perto, falar, não quero isso não. A pessoa está agitada, é só cobrança, é só falando negativo, é só trazendo o passado, e não dá, é o que nós vamos fazer agora. E você pensa assim, no que isso vai ajudar? Está só piorando. É um apavoramento. Eu vou vender isso, eu vou largar isso, eu vou soltar isso, vamos fazer mais isso, vamos sumir, vamos nos esconder e tal. E o Senhor está dizendo, vocês não vão esconder não, vocês vão construir, eu quero vocês com notoriedade, construindo, plantando, casando. Eu quero muita festa de casamento, eu quero muita criança nascendo, eu quero um povo se multiplicando na Babilônia, eu quero um povo que não diminui, eu quero vocês crescendo e ocupando espaço. Eu quero que vocês cresçam. E aí, ele termina, né? Vamos concluir esse texto, que diz, então, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Pode ser que ninguém conheça, mas eu conheço. Que esses planos são esses, declara o Senhor, planos de fazê-los mendigar. Planos de fazê-los prosperar. Não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Porque para eles, naquele momento, não tinha mais futuro. E o Senhor está dizendo que era um futuro promissor. Então, o que vocês vão fazer? Vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vou fazer o quê? Eu vou tampar os ouvidos? Eu vou ouvir. Vocês vão focar nisso. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu quero todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por... Vocês vão me encontrar, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu vou tirar vocês do cativeiro, vai chegar a hora. Mas primeiro vocês vão confiar no que eu estou falando. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Vai chegar um tempo que eu vou reunir todos vocês, vou levar de volta. Mas agora vocês vão ocupar o lugar que é de vocês nessa terra estranha. E vocês vão prosperar e vão levá-la a prosperar. Em nome de Jesus. Com a mão no coração, vamos falar com Ele. Meu Deus querido, que palavra, que sonho, que bênção, que presente. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor respondendo. É o Senhor colocando as coisas em perspectiva, dentro da sua perspectiva. É o Senhor direcionando. Senhor, o medo é o pior conselheiro.
Quando uma pessoa segue o conselho do medo, ela se casa precipitadamente, porque pensa que nunca mais vai encontrar alguém. Ela joga para o alto um sonho, um desejo, um projeto lindo, um plano lindo. Quando uma pessoa toma conselhos com medo, ela desiste, ela retrocede, ela se precipita, ela fala bobagens, ela dá passos para trás, ela joga projetos e sonhos incríveis fora. O medo é o pior conselheiro. O medo de não conseguir, o medo de não atingir, o medo de não chegar, o medo do Senhor ter abandonado, o medo de tantas coisas. O medo de ser criticado, de ser rejeitado. O medo de ser humilhado. Tem feito pessoas tomarem decisões tão tolas, tão estúpidas, tão loucas. O medo é o pior conselheiro, Senhor. E eu oro para que nenhum aqui venha ouvir os conselhos do medo. Porque o medo nunca dá bons conselhos. O medo nunca dá bons conselhos. E todas as pessoas que param para ouvir o medo acabam tomando decisões que se arrependem terrivelmente lá na frente. Vem até nós com poder. Passa do teu sangue aqui. Toma os corações. Fala profundamente. Toca profundamente. Traz revelações profundas. Mostra o que está oculto. Senhor, que o mundo interno seja liberto, seja mudado. Que a palavra do Senhor tenha tomado os corações. E que saia desse culto, no final dessa reunião, pessoas totalmente renovadas, transformadas. Com a perspectiva certa. Com a visão certa. Com o mundo interior liberto, cheio de paz, de alegria, de conforto, de fé. Eu abençoo cada um. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o teu povo aqui em todo lugar. E que essa palavra tenha mudado a visão interna, o espírito, os corações. Eu oro para que essa pessoa tome conselho com o Senhor e jamais do medo. Que ela ande pelo caminho da sabedoria, que começa temendo o Senhor e não problemas. Porque independentemente do tempo e do lugar, nós vamos ver tempos difíceis na história. E em todo tempo, nós vemos pessoas prosperando e vencendo. Em todo tempo. Gente avançando, crescendo em meio ao caos. Porque a bênção do Senhor estava lá e ela decidiu crer na proteção do Senhor, ao invés dos problemas. A pessoa decidiu que ela ia se manter em paz e ia afetar o mundo externo. Como Abraão e não Ló. Eu repreendo o medo, a angústia, a incredulidade, todos os temores que têm afligido pessoas, em nome de Jesus. E que vidas sejam completamente libertas e que se agarrem a essa palavra e que saiam daqui determinadas a continuar avançando, crescendo, porque a palavra que o Senhor está nos dando é que é tempo de construir, sim. É tempo de plantar vinhas, sim.
É tempo de casar e ter filhos, sim. É tempo de multiplicar e não diminuir, sim. É tempo de afetar o que está fora, sim. É tempo de avançar, sim. Mas onde o Senhor colocou cada um? Porque para eles, na Babilônia, não era lugar de crescimento. E o Senhor está deixando claro que, independente do lugar, você precisa da bênção dele e crer no que ele falou. É onde você vai prosperar. Eu tenho planos de bem, planos de fazê-los prosperar, de dar a vocês esperança e um futuro. Me busquem de todo o coração e eu vou mudar a sua sorte. Obrigada por tudo. Passa do teu sangue nesse lugar, nas vidas, nos corações. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos. Eu tomo posse de uma reunião transformadora. Que pessoas saiam daqui transformadas e completamente renovadas. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Mas que saiam daqui tocadas, mudadas, com a perspectiva certa, com a visão certa, com o temor profundo, com a cabeça no lugar, com a visão bem estabelecida, uma visão do céu. Um povo renovado, cheio de esperança, sorrindo para o futuro, porque o Senhor está dizendo, eu tenho um futuro para você, um futuro de bênção. Eu tenho planos de fazer você prosperar. É hora de você avançar, sim. Para algumas pessoas nunca é hora. E o Senhor estava dizendo que naquele momento que era considerado para muitos o pior, o Senhor estava dizendo é o melhor. Porque é agora que você vai ver a minha glória. Obrigada por tudo. Acampa os teus anjos aqui, fala profundamente e que saia daqui um povo confiante e que tenha derrotado o pior conselheiro que há, o medo. O medo é o pior conselheiro. Eu te amo, eu te glorifico e peço a tua presença dirigindo tudo. Obrigada, Senhor. Te amamos. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.